A Marinha do Brasil praticamente não tem mais caças embarcados, também não tem mais porta-aviões. Mas, diante disso tudo aí, algumas perguntas de vocês também nos comentários, uma resposta veio à minha cabeça e não está saindo mais da minha cabeça. O caça Gripen. Sabe, né? Veio desenvolvendo aí aparentemente uma versão navalizada do caça Gripen. E se esse programa realmente avançar, o Brasil pode estar numa posição única para se beneficiar, né, desse novo programa aí, dessa nova forma desse caça. E talvez como nenhum outro país. Antes de começar, uma coisa que tem incrível aqui no canal, vou pedir a todos se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos. Eu me chamo Léo David e vocês, como já sabem, estão no Esfera Militar. O Gripen E na versão terrestre, né, que foi designada F-39 pela FAB, já está em operação no Brasil. O nosso país comprou 36 unidades, né, como já sabemos, e já recebemos aí 12 até agora, né? E tem todo um ecossistema, né, sendo construído ao redor da plataforma, né? Infraestrutura de manutenção, formação de piloto, cadeia logística, tudo que tem direito aí quando a gente está falando de integração de aeronave. Então a FAB, fabricante, né, que é a sueca do Gripen, vem desenvolvendo, né, em paralelo uma versão adaptada para operações embarcadas. E aparentemente com reforços estruturais, trem de pouso reforçado, gancho, né, e também a capacidade de decolagem assistida, né? Basicamente é uma plataforma projetada para operar a partir de porta-aviões, né? Convenhamos. Esse é o ponto que eu quero explorar mais hoje aqui. Quando se fala de caça embarcado para a Marinha Brasileira, o debate normalmente, né, vai para o F-35B, caças desse tipo aí, Rafale, M, né? Para plataformas aí americanas ou europeias que o Brasil teria que comprar do zero, alguma coisa do tipo. Sem nenhuma base, né, vamos dizer assim, de integração prévia, e também, né, o problema não é só esse custo aí financeiro, é um problema mais custo de tempo, formação de pessoal, né? Então é um problema um pouco mais complexo, também de construção de doutrina e tudo mais, de estabelecimento aí de toda uma estrutura de suporte que hoje não existe, né, convenhamos, na Marinha do Brasil. Agora, pensa em um Gripen naval. O Brasil já opera, né, o Gripen E, né, a FAB já tem aí pilotos formados, então já tem algum tipo de doutrina ali, e a Embraer já tem também uma parceria industrial, né, com a Saab. Então, a cadeia logística está sendo construída aqui no Brasil, os sistemas de armas, né, integrados no Gripen terrestre são os mesmos, acredito, né, do naval. Então, a curva de aprendizado aí de qualquer outra plataforma existiria, simplesmente não existe, né, praticamente para o Gripen naval, da mesma forma, né? E isso vale muito, pessoal. Do ponto de vista técnico, o Gripen E tem características que facilitam sim a adaptação naval. É um caça leve, né, com boa relação de empuxo barra peso aí, e é projetado também desde o início com sistemas digitais integrados e arquitetura aberta, que acaba permitindo aí atualizações e adaptações nesse caça. Inclusive o próprio Brasil, né, já adaptou algumas coisas nele, então é bem legal. A SAB também tem um histórico aí de desenvolver variantes, né, de plataformas para diferentes operadores e diferentes requisitos operacionais. Então, já é uma coisa que a FAB já sabe, já meio que é acostumada. A versão naval, claro, pessoal, exigiria algumas modificações estruturais mais significativas. Afinal, né, você teria que adaptar aí para porta-aviões e tudo mais. Mas a base aeronáutica, né, os sistemas aviônicos e motores e tudo mais, a filosofia de operação, seriam os mesmos do F-39, né, que a FAB já opera. Então, isso não muda muito. Mas agora, sendo honesto, né, como esse programa está hoje, o Gripen Naval não é um produto pronto, né, e tudo mais. A SAB confirmou que está desenvolvendo, tem até algumas fotos, algumas coisinhas ali, de como seria, né, algumas maquetes, né, mas o programa ainda está em uma fase de desenvolvimento, não tem um cliente confirmado, por exemplo, né, não existe um porta-aviões confirmado para receber esse avião naval, e também não existe um prazo oficial lá de entrega. Isso importa, querendo ou não, né? Então, tem uma diferença, por exemplo, de você comprar, a gente dizer que o Gripen naval, por exemplo, é uma boa ideia para o Brasil, e dizer que o Brasil vai ter um Gripen naval em 10 anos. Então, são ideias concretas e ideias especulativas, né? E o que eu posso dizer com clareza aqui é o seguinte: se o programa realmente avançar, você sabe, chegar a um produto certificado e operacional e tudo mais, o Brasil realmente estaria numa posição aí privilegiada, isso eu tenho certeza, né, para ser um dos primeiros operadores. E isso seria uma vantagem enorme aqui para o Brasil. Para operar um caça embarcado, a Marinha Brasileira precisaria resolver, né, uma equação que vai além do avião em si, como já falamos aqui. Precisaria de uma plataforma naval, né, adequada. Então o Brasil não tem hoje um porta-aviões em operação, e qualquer plano de um Gripen naval passa necessariamente por uma decisão sobre qual navio vai receber. Então não adianta ter só avião, seja a construção de um novo porta-aviões ou a aquisição de uma plataforma usada, né, que seja, ou a adaptação, né, de um avião de assalto anfíbio, né, com capacidade de decolagem curta. Então, assim, precisaria também de uma infraestrutura portuária além do navio, né? Então, sistema de catapulta, rampa skyjump e também de toda uma doutrina de aviação embarcada, né, que infelizmente, pessoal, já foi perdida, né?
com a desativação do NAE São Paulo. É por isso que eu digo, pessoal, o Gripen naval, né, não resolve o problema da Marinha, né, por si só, mas ele resolve a parte mais difícil do problema, que é o avião, né, simplesmente o avião. Então a escolha de um avião para um programa de aviação embarcada é a decisão mais complexa e cara, talvez, da Marinha. Né? Então você escolhe o avião e constrói toda uma estrutura ali ao redor dele, não é só o avião, né? Se o Brasil, por exemplo, já tem o Gripen, né? E na FAB, se já tem a relação industrial com a Saab, né? A escolha do Gripen naval para a Marinha não é um salto no escuro, pelo menos, né? Mas ainda assim teria que mudar toda a estrutura lá na Marinha. Então é uma extensão, claro, de lógica de uma decisão que já foi tomada, né? Do ponto de vista aí também de integração entre SAB e a FAB e Marinha, né? Ter a mesma família de aeronave, né? Operando as duas forças tem um valor também ali imenso, né? Porque é bem mais fácil, né? De você integrar peças e tudo mais. Então, na minha opinião, se o programa Gripen Naval realmente for para frente, né? Pode ser um pulo do gato aí para nossa Marinha do Brasil, né? Pode ser uma coisa maravilhosa, né? Acho que é uma decisão inteligente que a Marinha poderia tomar, sim. A questão do porta-aviões é o ponto que acaba complicando esse cenário no curto prazo. Construir um porta-aviões do zero levaria de 15 a 20 anos e custaria cerca de 5 a 10 bilhões de dólares. Né? É a média, normalmente, um preço de um porta-aviões. Claro, sem contar os caças e o grupo e tudo mais. Escolta, né? E uma terceira via também, que talvez dê certo, né, que tem sido discutido, é o navio de assalto anfíbio com capacidade de operação de caças de decolagem curta, né? O Gripen naval, dependendo da versão final que for desenvolvida pela Saab, poderia operar com uma rampa, né, que já falamos aqui, rampa Skyjump, que é tecnicamente mais simples e também mais barato de instalar que catapultas eletromagnéticas, né? Mas tem uma coisa que é bem subestimada nesse debate aí, pessoal. O Brasil tem uma relação com a Saab que vai muito além, né, de comprador e vendedor. Eu sempre digo isso, né? Então, a Embraer é a parceira industrial do programa do IPE, componentes são produzidos aqui no Brasil, há transferência sim de tecnologia em andamento, a gente sabe disso, né? E essa relação muda, né, a dinâmica de qualquer negociação sobre o Gripen naval. Então o Brasil não estaria chegando como mais um cliente aí em fila e tudo mais, né? Estaria chegando como um parceiro industrial já consolidado, né, e tudo mais. E também com o poder de barganha, né? Isso é muito importante, pessoal, e no meio da defesa, poder de barganha, tá? A gente teria esse poder aí para pedir condições aí de integração, transferência de tecnologia naval, ao invés de tecnologia só na aeronáutica, né? E também na participação no desenvolvimento da versão embarcada. Isso é diferente de chegar para comprar, por exemplo, o F-35 da vida, né? Aí, onde você paga um preço que os Estados Unidos definem e fica dependendo da cadeia americana, né, para tudo. Ou qualquer outro caça aí, um Rafale, né, também. Com o Gripen, o Brasil tem a carta na manga, né? Vamos dizer assim. Que a maioria não tem, né, nesse caso aí. Então seria bem legal mesmo. Mas, pergunta de hoje, né? Vocês acham realmente aí que o Brasil deveria esperar pelo Gripen Naval, esperar pelo menos ter mais notícias, né, do Gripen Naval, ou buscar outras plataformas? E se vocês quiserem que eles busquem outras plataformas, quais essas plataformas? Deixem aí nos comentários quais aviões, quais aviões interessantes que vocês acham que a Marinha poderia adotar, né? Claro, não pode ser tão caro, pessoal, não venham com ideias aí muito mirabolantes, né? Então deixem aí abaixo nos comentários, eu vou responder todos, visualizo todos os comentários de vocês. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo aqui do Esfera Militar.